E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto. E ontem eu não soltei análise justamente porque o mercado ele tá um pouco consolidado e até continua. Mas ainda assim, estão saindo indicadores macroeconômicos importantes. A gente está face ao feriado, que sim pode parar as bolsas nos Estados Unidos, mas por conta, né, de feriado parar as bolsas e a gente ter divulgação de índices amanhã, isso pode causar volatilidade. Além do mais, né, o trade que a gente abriu tá continuando andando, a gente teve a oportunidade de compra igual comentado no último vídeo, e agora eu vou dar uma atualizada nos cenários e o que a gente precisa ficar de olho logo depois da vinheta. Galera, então o Bitcoin continua aí numa tendência de alta, né? Ao meu ver, em todos os tempos gráficos, respeitando inclusive a região das médias, né? A gente teve uma queda, voltou ali próximo àquela região crítica que eu falei pra gente, entre os 68 e 69 mil dólares. Dava para fazer compras aqui de curto prazo, porém a gente teve uma vela muito feia aqui no 4 horas, tá? Que a gente teve uma vela com volume muito grande, foi uma vela de rejeição, o que faz desse topo, né? A região aí dos 72.338 a nossa mais forte resistência. Passou daqui, eu acredito que a chance da gente vir testar as máximas históricas é relativamente grande. Rejeitou, a gente vai ficar de olho em retrações maiores, como por exemplo, essa Fibonacci aqui, a região entre os 68 e os 65, ou então, para quem for mais conservador, né, e quiser aí comprar o Bitcoin um pouquinho mais barato, pode arriscar ficar de fora do movimento, mas poder comprar o Bitcoin até os 74.700 dólares, tá? Eu acho que essa região aqui é a região mais segura para a gente fazer compras de trade, né? Seria um trade aí de alguns dias, eu acredito, né? Simplesmente pegar uma retração de todo esse movimento para ver se a gente consegue vir retestar o topo histórico, porque a gente rompeu aquele ombro, cabeça e ombro invertido, né? Então, o alvo desse ombro, cabeça, ombro é justamente a região de 73, 74K. Então, isso seria meio que um pullback desse movimento aqui no gráfico diário. A gente estaria buscando um fundo ascendente no gráfico diário contra a região aqui de fundos prévios dos 62 mil dólares. O que não pode acontecer agora, o Bitcoin não pode perder, ao meu ver, os 74.700. Tá? Abaixando aqui dos 74.700, a probabilidade da gente vir retestar essas mínimas é muito grande. E como a gente teve um movimento de alta muito forte, né? A gente chegou a ver uma valorização aí de... deixa eu colocar aqui certinho. A gente chegou a ver uma valorização de mais ou menos 18%, quase 20%. Se a gente retrair esse movimento, eu acredito que o Bitcoin poderia vir buscar novas mínimas. Eu acho que essa probabilidade é a menos provável, né, por assim dizer, justamente porque a gente está na tendência de alta em todos os tempos gráficos, tá? Então, assim, ainda é um movimento de alta saudável. Se a gente perder, né, esse movimento aqui, a gente estaria perdendo a mínima no gráfico semanal. Então, a gente estaria em busca também de uma correção no semanal. Porém, isso também poderia resultar numa correção no gráfico mensal, né? Que faltam 3 dias aqui para fechar. Então, se nesse movimento, que não deve acontecer de uma vez só, né? Pode durar dias. Se a gente vê essa queda aqui acontecer e perder essa mínima, a gente não só vai estar iniciando uma correção, continuando, né? Uma correção no gráfico semanal, mas a gente também estaria corrigindo no gráfico mensal depois aí de 7 meses de alta. E essa poderia ser a maior oportunidade que a gente vai ter de acumular Bitcoin antes do halving, tá? Porque o Bitcoin ele saiu dos 25 direto para os 74, né? Sem fazer correções. Então, se a gente fechar essa barra mensal aqui e a outra no mês que vem, a gente perder essa mínima, a gente vai ter aí um bom espaço para poder acumular Bitcoin. Vale a pena falar que dentro das corretoras a gente está vendo muita pressão de venda nessa região entre os 70 e os 76 mil dólares. Então, é uma região que é difícil de passar. Enquanto a gente não está tendo tanta pressão compradora de acordo, né? Enquanto a gente tem ordens de 400 bitcoins, 300, 500, 400, na força compradora a gente tem 150, 111, 200, 130. Então é notável ver que tem mais bitcoins alocados aí para venda do que para a compra. Justamente por isso que a gente não está tendo um volume tão grande nessa alta, né? Porque o mercado não está tão interessado em comprar bitcoin especificamente agora, mas ainda assim
a gente segue numa tendência forte de alta. Por isso que eu ainda vejo essa probabilidade desse fundo ascendente como uma boa oportunidade de compra. Novamente, né, eu tô com um trade aqui ativo com stop no 0 a 0 que a gente comprou lá no 62 e eu avisei que eu estava comprando na época, né? Falei aqui que a gente estava com várias ordens de compra e esse trade aqui ele tá rolando. Já fiz parcial. Se a gente chegar aqui no 73, por exemplo, eu vou fazer outra parcial. Da mesma forma que, como eu já garanti lucro, meu stop está no 0 a 0. Se o preço voltar aqui para essa região de Fibonacci, próximo aos 67, 66, quem sabe até 65 mil dólares, eu vou fazer mais uma entrada. Justamente para poder, se a gente continuar esse movimento, né, fazer aquele fundo ascendente no gráfico diário, a gente ter outras oportunidades. Abaixou para mim aqui do 64, é stop, eu vou fechar as operações e vou ver como que o preço ele vai se portar face às mínimas. Perdeu as mínimas, a gente já está aí numa correção no gráfico mensal. O que o nosso sentimento está falando? Vamos lá. Ao longo dessa alta, deixa o gráfico carregar aqui certinho os indicadores, ó. Na verdade, ao longo desse movimento forte de volatilidade que o preço teve, o sentimento ele deu uma certa, entre aspas, bagunçada, né? Aqui a gente viu liquidação tanto em long quanto em short, ou seja, foram fechados contratos tanto para cima quanto para baixo, limpou, né, compradores e vendedores desse range de preços. E agora a gente está vendo que aumento no Open Interest, queda no Long Short Ratio, pessoas shortando Bitcoin ao longo dessa alta, que provavelmente é o motivo pelo qual a gente está vendo o preço subir, mas não está subindo com muito volume, porque a gente não está tendo tanta liquidação. Aqui eu acho que foi um bug do app, né? Esse 10 milhões de liquidação aqui em movimento que não teve nenhum volume, é completamente descondizente com a realidade. Além do mais, a gente tem muita liquidez aqui em cima no 72. Então eu não duvidaria que o preço poderia vir aqui buscar o 72, às vezes até o 73, justamente para captar essa liquidez. Porque se a gente for olhar aqui, né, no mapa de liquidação, esse mapinha que eu gosto de passar bastante, a gente até ali o 73 é onde a gente tem mais ordens. Arthur, mas tem muito mais liquidez no lado comprador do que do vendedor. Sim, mas se a gente olhar no curto prazo, só dessa parte do gráfico para cá, observa que tem muito mais liquidez se o preço chegar aqui no 73 do que caso o preço chegue ali no 68. Né? Então, assim, a gente está falando aqui de 3 mil dólares para cima, 3 mil dólares para baixo, ó, tem praticamente 2 vezes mais contratos abertos em short do que em long, mas no longo prazo a gente tem muito mais liquidez abaixo. Por isso, que eu vou estar, primeiro, aproveitando, né, uma eventual compra, caso a gente venha a testar essa região aqui de Fibonacci, porque a gente tem muita gente shortando Bitcoin nesse exato momento, e em ambos os casos, se a gente não vier buscar essa região e continuar subindo, eu vou fechar boa parte da minha operação de long aqui no 73. Vou continuar, né, com long aberto, mas subindo stop, um pouco mais cauteloso. Da mesma forma que se a gente vier aqui e fizer esse fundo ascendente e vier buscar aqui o 73, eu também vou fechar parte dessa operação, justamente porque dentro da corretora a gente está vendo muita pressão de venda aqui em cima. E é até aqui que está a liquidez, né? Então o mercado pode vir buscar essa liquidez aqui no 73 e aí tentar fazer uma correção. E nessa correção, seja acontecendo aqui ou seja acontecendo aqui, eu quero ver o quão forte vai estar a força vendedora para o mercado mudar o mercado para baixo, tá? Se a gente perder aqui o 64 e começar a corrigir, aí a gente vai começar essa correção no gráfico mensal, que seria uma excelente oportunidade de compra de Bitcoin. Mas, novamente reforçando, né, a gente está numa tendência muito forte de alta. E eu acredito que a gente pode vir testar novas máximas, mas que se a gente romper o topo histórico, eu não acho que por agora a gente vai iniciar aquela alta toda forte, justamente porque a gente está extremamente esticado no gráfico mensal. E para fechar aqui, calendário econômico, hoje já saiu o PIB e saiu também os pedidos iniciais por seguro-desemprego, né? Ambos indicadores mostrando para a gente que a economia está muito forte. O PIB veio acima do esperado, então muito forte o mercado de trabalho, a produção dos Estados Unidos, assim como menos pessoas desempregadas do que o esperado, né? Então, consequentemente, o mercado de trabalho muito forte. E amanhã a gente vai ter o PCE, que é o índice de inflação que o Banco Central americano mais olha. E esse vai ser um dos PCE mais importante que tem, justamente porque a gente tem a expectativa de 2,8. Se vier de acordo com a expectativa, tanto o núcleo de preços de fevereiro quanto o índice, né, o núcleo de preços anual,
ótimo. Se vier abaixo, melhor ainda, porque a gente tem uma maior chance de ver corte na taxa de juros de forma antecipada. Mas se vier acima, meus amigos, aí eu acho que vai ser um pouquinho mais complicado, tá? E por que eu espero volatilidade? Se a gente vê aqui o preço, o índice não vindo de acordo com o esperado, seja para cima ou seja para baixo, justamente porque a bolsa vai estar fechada e as pessoas vão começar a especular no mercado de criptomoedas sem ter na bolsa como referência. Então a gente pode sim ver volatilidade, então fiquem de olho amanhã às 9h30 da manhã. Bom, pessoal, e caso tenha alguma novidade, eu vou estar gravando mais vídeo, mas do jeito que o mercado está um pouquinho parado aqui, eu vou focar um pouco mais nas notícias, na macroeconomia, porque não adianta ficar vindo aqui para ficar falando a mesma coisa sempre. Fica chato, fica redundante. Então, se eu não postar vídeo, significa que é porque a análise que eu postei no dia anterior, a minha última análise do canal, continua válida. Não se esqueça, BingX, a corretora que é apoiadora aqui no canal, que permite você fazer suas operações sem KYC, de forma rápida, de forma segura, sem precisar de preocupar de Receita Federal, reportar ou ficar sabendo de qualquer tipo de operação. Pode também me seguir nas redes sociais que estão todas aqui embaixo. E no mais, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!